No mundo de Kenshi, cada decisão pode ser a última. E aqui, nós jogamos com estratégia. Eu sou Cogniterius, e este é o canal onde cada batalha é pensada, cada erro vira aprendizado e cada personagem tem uma história. Se prepare, porque aqui é estratégia ou morte. O dia começava a nascer, mas o cheiro da noite ainda permanecia. Corpos espalhados pelo chão, consequências que a cidade fingia não ver. Isaac observava em silêncio. Não há honra ali, não há justiça. Apenas carne exposta em um mundo onde predadores não fazem distinção entre vivo e morto. Ele entende algo simples: corpos atraem problemas. Não é compaixão, não é respeito pelos inimigos, é cálculo. No centro, deixar rastros é convidar a algo pior: animais, saqueadores ou ameaças que ainda rondam além das muralhas. Então, ele começa a enterrar os mortos. Não como um gesto de honra, mas como uma medida de contenção. Cada cova é menos um risco. Cada corpo ocultado é uma variável removida. O mundo é cruel. E Isaac começa a entender que sobreviver não é sobre bravura, é sobre reduzir ameaças antes que elas percebam você. O primeiro enterro ainda nem estava concluído e a terra mal cobriu o corpo quando passos surgiram atrás dele. Um dos bandidos da poeira vivo, não inteiro, não livre, grilhões ainda presos nos calcanhares, marcas recentes da escravidão. Ele escapou. E nos olhos dele não havia fome, havia algo pior: vingança. Um sozinho não seria o problema, mas então surge o segundo, também acorrentado, também ferido, mas ainda de pé. Agora entra o erro estratégico. Isaac avalia rápido demais. Grilhões limitam o movimento, ferimentos reduzem força. Dois homens debilitados não deveriam ser ameaça real. Ele toma uma decisão arriscada. Desarma-se, não por honra, mas por um cálculo. Ele acredita que pode controlar a situação e que a desvantagem deles é maior que o risco. E esse, com certeza, foi mais um erro. Subestimar alguém que já não tem mais nada a perder é esquecer como funciona esse mundo. Enquanto tentava se organizar, Isaac sentiu o peso, literalmente.
O inventário cheio de itens roubados, sucata e suprimento limitava cada movimento, cada passo mais lento, cada giro menos preciso. Para ele, aquilo era mais que um fardo. Era um treinamento involuntário. Aprender a se mover sob pressão, aprender a priorizar cada ação. Mas então aconteceu o inesperado. Um dos bandidos da poeira, que ele achava abatido, simplesmente se ergueu da cova. Agora eram três. Três inimigos debilitados, mas com ódio suficiente para matar. Mas a situação começou a fugir do controle. 1, 2, 3, depois mais surgindo, todos tentando socorrer os seus. Três adversários poderiam ser suportáveis. Um bom teste de defesa e agilidade. Mais que isso, morte certa. Ele sabia exatamente o que fazer. Sua katana, que ele deixara de lado acreditando que podia controlar os feridos, voltou para suas mãos, a lâmina brilhando sob a luz do sol fraco ao amanhecer, uma extensão da sua determinação. Movimentos rápidos, escolhas precisas, e então, como antes, a sorte do mundo se alinhou. De alguns ninjas do centro surgiram, quase como espectros, golpes precisos, sombras que apareciam e desapareciam. A batalha, que parecia impossível, inclinou a balança. Os inimigos debilitados foram dispersos ou contidos. Com os bandidos da poeira finalmente derrotados e a cidade acordando para um novo dia, Isaac sabia que não podia permanecer parado. O centro tinha limites e ele precisava explorá-los. O destino, o casebre pequeno, um bar próximo às muralhas. Não era apenas uma busca por bebida ou descanso, era exploração. Novas regiões significavam oportunidades e riscos. Cada caminho pode revelar aliados ou inimigos. Cada sombra pode esconder informação valiosa ou armadilhas. Isaac se preparou, ajustou o equipamento, respirou fundo e seguiu seu caminho. O casebre pequeno não era apenas um bar, era uma porta para o desconhecido. E para alguém que aprendia a sobreviver, desconhecido também é oportunidade. Isaac adentrou o casebre pequeno, atento a cada sombra e a cada passo. O bar não era grande, mas ainda guardava surpresas, e as surpresas apareceram rápido. Alguns bandidos da poeira surgiram novamente, provavelmente tentando aproveitar o dia para saque, mas algo estava diferente. Eles não eram iguais aos que enfrentara antes, mais fracos, menos ágeis, menos coordenados. Isaac não precisou hesitar. Em instantes, o confronto estava resolvido pelos próprios seguranças. Não houve drama, não houve prolongamento, apenas eficiência.
Cada vitória, mesmo rápida, era um passo em direção da compreensão do mundo e da própria habilidade. Isaac permaneceu no casebre pequeno até o anoitecer, atento a qualquer sinal de perigo. O dia tinha ensinado que aquele mundo nunca perdoa a imprudência, mas a noite traz novas ameaças. Próximo dali, um novo grupo de bandidos da poeira se aproximava. Ele pensou, poderia enfrentá-los. Um bom teste de combate, um desafio necessário para evoluir. Mas foi um erro cruel. Subestimar a situação custou caro. Isaac foi rapidamente dominado e derrubado, incapaz de reagir a tempo. Ao tentar se reorganizar, outro golpe o fez perder o equilíbrio novamente. Tudo escureceu. Quando finalmente recuperou a consciência, percebeu a realidade. Seus peixes recém-comprados, seu suprimento e investimento da noite haviam sido levados. O erro foi claro, avaliação equivocada do risco. Sobrevivência não é sobre bravura, é sobre saber quando lutar e quando recuar. E ainda assim, algo mudou. Cada queda não enfraquecia, pelo contrário, cada erro, cada golpe, parecia acrescentar resistência e experiência. Quanto mais difícil se tornava levantar, mais preparo ele ficava para a próxima vez. Isaac aprendia no ritmo cruel desse mundo, que a sobrevivência não vem do poder, mas da capacidade de se levantar e continuar. Isaac conseguiu escapar, retornando ao casebre pequeno, exausto, mas vivo. Descansou até o dia seguinte, deixando o corpo recuperar-se das quedas e do esforço da noite. Ao se recompor, decidiu buscar informações com o dono do bar, alguém que parecia conhecer a cidade e seus arredores melhor do que qualquer outro. O barman falou sobre uma cidade próxima chamada Squin, onde talvez fosse possível encontrar ajuda, aliados, suprimentos e oportunidades para crescer. Isaac ouviu, discretamente, algum dos guardas rindo do que o homem dizia. Duvidavam, como muitos neste mundo, que um indivíduo sozinho pudesse conseguir algo em segurança. Mas para Isaac, duvidar era natural. Tentar não custava nada. Ajustando sua katana e organizando seus poucos pertences, ele deu os primeiros passos fora do centro. Um novo objetivo se formava: Squin. Uma cidade desconhecida, possíveis aliados, novos desafios e, acima de tudo, a oportunidade de continuar aprendendo como sobreviver em um mundo que não perdoa erro. E então, ao longe, ele viu Squin. Uma cidade erguida entre duas imponentes montanhas rochosas, como se a natureza própria a protegesse. Ele ficou abismado. Não era apenas um agrupamento de construções ou ruas, era uma promessa de novas oportunidades. Ali poderia haver aliados, suprimentos, treinamento ou desafios que ainda não podia imaginar. O coração de Isaac bateu mais rápido, não de medo, mas de expectativa. Cada experiência, cada queda e cada aprendizado até agora o preparara para este momento. E ele estava pronto para atravessar o vale entre as montanhas e descobrir o que o futuro reservava. Aproximando-se dos portões de Squin, Isaac percebeu imediatamente a diferença em relação do centro. Guerreiros Shek armados patrulhavam a entrada, impondo respeito apenas com a presença. Mas não foi o porte deles que chamou a atenção, foram as palavras. Insultos preconceituosos, duvidando de sua intenção, de sua capacidade, até de sua humanidade. Um desprezo que só reforçava que ali ele ainda não pertencia. Com firmeza, os guerreiros
pediram para ver suas bagagens. Isaac não hesitou. Abriu suas mochilas, mostrando cada item e cada suprimento. Nada de contrabando, nada de riqueza, apenas alguns suprimentos simples, o essencial para sobreviver. A prova foi clara, era apenas alguém normal, sem segredos e sem trapaças. Isaac respirou fundo. Mais um passo na cidade desconhecida. Depois de passar pelos portões, Isaac começou a explorar Scream. A primeira parada foi a cadeia da cidade, um prédio sólido que impunha respeito. Lá conheceu uma guerreira cheque, forte, confiante e observadora. Ela explicou com clareza: se ele encontrasse alguém procurado ou problemático, deveria entregá-los à guarda. Não havia ameaças diretas, mas a mensagem era clara. A cidade tinha regras, e elas eram levadas a sério. Seguindo seu caminho, Isaac entrou em uma das lojas locais, curioso sobre suprimentos e oportunidades, mas rapidamente percebeu que nem todo encontro seria seguro. Um cheque enorme, com músculos imensos e postura intimidadora o desafiou. Era evidente, enfrentá-lo seria um erro. Saber quando lutar ou quando recuar era tão importante quanto qualquer habilidade com a katana. Isaac recuou, aprendendo mais uma vez que sobrevivência em Scream exigia observação, paciência e julgamento correto. Cada esquina da cidade oferecia lições e cada encontro podia ser um teste ou armadilha. Após a conversa com o chefe Brutamontes, que explicou um pouco sobre sua cultura e orgulho guerreiro, Isaac seguiu para a loja de espadas da cidade. Ao entrar, os olhos dele se encheram com lâminas reluzentes, mas logo percebeu: ali só havia espadas de duas mãos, enormes e impressionantes, e tão caras que, naquele momento, não havia como comprá-las. Mesmo admirando a força e imponência daquelas lâminas, Isaac sabia que sua vocação era diferente. Ele precisava de espadas menores que permitissem movimentos rápidos e de maior destreza. Sobrevivência, estratégia e agilidade sempre haviam sido mais importantes do que a força pura. Ele deixou a loja sem nada, mas com algo mais valioso: clareza sobre o seu caminho. Enquanto explorava Scream, Isaac avistou um bar movimentado. Curioso e atento, decidiu entrar. Lá, encontrou vários cheques conversando, bebendo e observando cada movimento. Logo perceberam que Isaac era alguém sozinho, sobrevivendo por habilidade e calma.
Alguns se mostraram dispostos a entrar em seu grupo, aliados valiosos, guerreiros capazes de oferecer proteção e suporte em futuros desafios. Mas havia um problema. A taxa exigida era absurda, fora de seu alcance naquele momento. Cada moeda contava e cada suprimento era vital para a sobrevivência. Isaac respirou fundo e aprendeu mais uma lição. Formar um grupo nem sempre é imediato. No fundo, ele sabia que, em algum momento, faria contato com esses guerreiros, quando estivesse pronto e tivesse os recursos necessários. Enquanto caminhava pelo bar, Isaac percebeu que alguém se destacava, uma cheque, de postura firme, mas com os olhos carregados de histórias não contadas. Seus chifres haviam sido cortados, um sinal claro de perda de honra. Ela se apresentou como um Ruka. Sua história era familiar a Isaac. Também era uma Ronin, sem mestre, sem facção, sem proteção, apenas a própria força e decisões. Ela compartilhou como havia perdido sua honra, os desafios que enfrentou sozinha e a dureza de sobreviver em Skyrim e nas cidades ao redor. Isaac percebeu algo. Eles compartilhavam o mesmo espírito, sobreviventes que aprendiam com cada erro e cada derrota. Sem hesitar, Ruka decidiu se juntar a ele, não por dinheiro e não por obrigação, mas por uma causa comum e confiança mútua. Com Ruka ao seu lado, Isaac não apenas ganhava uma aliada poderosa, ele ganhava uma parceria que entendia o peso da liberdade e da sobrevivência em um mundo que não perdoa erros. Juntos, eles estariam melhor preparados para explorar Skyrim, enfrentar desafios e construir seu próprio caminho como Ronins. Após se unir a Ruka, Isaac ganhou mais do que força, ganhou conhecimento e perspectiva. Ela informou que, em Skyrim, havia uma loja especializada em mochilas e mapas antigos, recursos vitais para quem quer explorar o mundo de forma inteligente e planejada. Decidiram ir até lá, cada passo medido, atento às ruas movimentadas e à presença de guerreiros-chefe. Na loja, compraram alguns mapas antigos que poderiam revelar rotas e regiões desconhecidas, e uma mochila pequena. Era tudo que o dinheiro de Isaac permitia.
Limitada em tamanho, mas essencial para carregar suprimentos e itens importantes de forma organizada, cada escolha refletia recursos escassos e prioridades estratégicas. Com mapas em mão, mochila plana e Hulk ao seu lado, Isaac finalmente pôde respirar. Não havia batalhas épicas nesse momento, não havia glória sangrenta, mas havia preparação, planejamento e estratégia. O grupo estava pronto para o próximo desafio, mais consciente das decisões, mais forte em entendimento e com recursos que poderiam ser decisivos. Preparados com mapas antigos, mochila pequena e Hulk ao seu lado, nossos heróis estão prontos para enfrentar os desafios que ainda virão. Se você gostou dessa aventura, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo episódio. Compartilhe com os amigos que também amam RPG e aventuras estratégicas. Deixe seu like se curtiu a história e comente suas estratégias ou teorias sobre o que Isaac e Ruka devem enfrentar. Cada apoio ajuda a manter a série viva e a trazer mais conteúdos detalhados do mundo de Kenshi. Até o próximo episódio.